Hoje vamos dar continuidade à história missionária de Rosângela Feitosa, uma nordestina, baiana, que se converteu aos 7 anos e também aos 7 anos recebeu o chamado do Senhor para se tornar uma missionária e alcançar o povo moçambicano. Rosângela cresceu em um lar cristão e em uma igreja que ensinava as verdades bíblicas, e ela enfrentou muitas dificuldades na sua infância. Sua família não tinha uma boa condição financeira e ela, desde pequena, sabia o que era passar por lutas, dificuldades. Rosângela, como toda criança, ela tinha desejo de ter brinquedos, mas sua família nunca teve condição. Então, na maioria das vezes, ela tinha que fabricar o seu brinquedo ou produzir. Ela tinha um grande desejo de ter uma boneca, mas ela não conseguia. Aos 8 anos, sua mãe prometeu que aquela que tivesse as melhores notas ganharia uma boneca de presente. Mas sua mãe não teve condição de comprar a boneca quando ela tinha os 8 anos. E então passou alguns anos ainda para ela receber a boneca tão sonhada. Mas quando ela recebeu a boneca, ela já tinha 11 anos. Era uma boneca grande, bonita para aquela época, né? Era a boneca. Mas Rosângela não brincava mais de bonecas. E então ela aproveitava o tempo e ficava brincando de costurar roupas para a boneca. E aquilo entretia ela demais. Ela passava muito tempo costurando. E teve uma noite que ela começou a costurar uma roupinha para a boneca. E ela passou toda a noite costurando e não percebeu o tempo. Ela só percebeu quando o dia já ia amanhecendo, que ela nem tinha dormido. Tinha passado a noite toda costurando. Então, seu pai, vendo como ela gostava tanto de costurar e vendo aquele interesse dela por costuras, então ele teve uma ideia. Ele pegou o ferro de passar roupas da sua casa e foi até a senhora que era professora de corte e costuras e conversou com ela. Disse: olha, eu queria fazer uma troca com a senhora. Eu deixo esse ferro de passar com a senhora e em troca disso a senhora ensina minha filha a costurar. E aquela mulher aceitou. Rosângela ficou muito feliz porque ela realmente gostava. E então ela ia toda entusiasmada para as suas aulas de corte e costura e logo ela aprendeu a fazer os moldes, costurar roupas, saias, blusas, vestidos. E quando a avó dela, Dona Maria de Lourdes, viu que ela realmente gostava daquilo, então a sua avó comprou uma máquina de costuras e deu para Rosângela. Aí Rosângela ficou muito feliz, porque ela podia costurar para ela, para as irmãs, para a família e ainda podia ganhar algum dinheiro com aquele trabalho. Então foi algo muito empolgante para ela. Aquela máquina durou algum tempo, mas depois aquela máquina quebrou. Mas Deus tinha um propósito e no futuro nós vamos entender como Deus iria usar aquela aprendizagem que ela teve de costuras. Quando ela tinha 12 anos, a missionária Lígia de Pádua iniciou um trabalho na igreja com os adolescentes. Ela formou um grupo com os adolescentes, ela colocou uma pessoa para ser presidente, outro para ser secretária. Ela realmente formou um grupo e tinha um programa com os adolescentes. Naquela época, ela convidou Rosângela para ser a tesoureira.
né? Então, aqueles adolescentes começaram a sentir o desejo pelos trabalhos da igreja, né? Eles tinham responsabilidades naquele trabalho e eles desenvolviam isso com muito prazer. Então, foi um tempo que Rosângela realmente aprendeu muito, né? Mas como trabalhar, né? Como exercer o trabalho cristão. Quando ela tinha 13 anos, ela se tornou professora da escola dominical. A princípio, ela começou ajudando, né? Ela começou como ajudante na sala. E quando a professora titular ficou grávida e teve que se afastar, ela realmente assumiu aquela sala e ela trabalhava com as crianças menores, né? De 2 e 3 anos. Foi um ministério que ela gostou muito, trabalhar com as crianças. Aos 14 anos, ela começou a estudar no Colégio Municipal Rui Barbosa, um colégio muito conhecido da cidade de Remanso. E ela ficou lá até quando ela terminou os seus estudos do Fundamental 2 e também o curso do Magistério. Lá naquela escola, ela teve uma experiência interessante. Todos os dias ela levava a sua Bíblia na sua bolsa de estudos, né? Mas ela, sempre quando tinha uma aula vaga ou nos momentos de intervalo, ela saía para um lugar, ia para um cantinho para ler. Ali ela gostava muito de ler a Bíblia. E aí um dia uma colega falou para ela: Rosângela, por que você é tão egoísta? Por que você fica com a Bíblia só para você e não divide com os outros? É que Rosângela era muito tímida. Então, quando aquela colega falou aquilo, ela se sentiu desafiada. E então, a partir daquele dia, ela começou a falar, né, a ler a Bíblia com seus colegas, e a partir daquele dia ela teve a oportunidade de ler a Bíblia com todos os seus colegas de turma. Então, ela pôde falar de Jesus para todos eles. Quando ela completou 15 anos, seus pais fizeram um bolinho de aniversário só para a família mesmo, né? Ela, os pais e os irmãos. Então eles puderam, né, pela primeira vez celebrar o aniversário dela e cantar os parabéns. E quando terminou, né, que ela foi apagar a velhinha, eles perguntaram o que ela queria ser. E então Rosângela, ela era muito decidida quanto a isso. Ela disse: eu quero ser missionária e eu vou para a África. Eita, quando ela disse aquilo, o pai ficou muito zangado, ele ficou muito aborrecido. E ele disse: minha filha, eu não acredito. A gente se esforça tanto para dar estudo para você, para ver se você se torna alguém, você consegue um trabalho para você ajudar a sua família, e você vem com essa conversa de que você quer ir para a África para ser missionária, um país tão difícil daquele. E Rosângela ficou tão triste naquele momento. Ela foi para o quarto dela, ela chorou bastante. Ela não entendia, né, porque seus pais crentes não queriam que ela se tornasse uma missionária. E então, alguns meses depois, a igreja lá em Remanso fez um culto de missões, e naquele culto eles convidaram as pessoas que queriam consagrar suas vidas a missões. Então, com 15 anos, Rosângela foi até a frente e consagrou sua vida para missões. E ela disse para a igreja que tinha um desejo muito grande de ir para a África. A princípio, os irmãos acharam que aquilo era só um impulso de adolescente, que aquilo ali era coisa ainda de adolescente, que não era uma coisa real. Mas depois eles começaram realmente a perceber que aquilo estava muito ligado ao coração dela, né? Que ela sempre que falava de missões, ela falava em ir para a África. Aos 15 anos também ela começou a ajudar na igreja no trabalho de EBEC, né? Então ela se tornou professora de EBEC. Aos 17 anos, ela terminou o curso do magistério.
Então, quando ela terminou, o seu pensamento já era ir para o seminário, para estudar, a se tornar uma missionária. Mas sua mãe conversou com ela e disse que ela precisava fazer um tratamento dentário, né? Ela estava com os dentes estragados. E então ela decidiu ficar para fazer esse tratamento. Enquanto ela ficou, ela começou a ensinar. Ela dava aulas de matemática, física, química, inglês, e ela trabalhava bastante, né? Ela trabalhava tanto na sede, na cidade de Remanso, quanto no interior. Trabalhava em escolas públicas, particulares, e o pensamento dela era juntar dinheiro, naquele período, para que ela pudesse logo ir para o seminário. Mas sua família tinha muitas dificuldades financeiras e Rosângela sempre usava o dinheiro para ajudar a sua família. E então, ela tinha muito fixo em sua mente o desejo de ir para o seminário. E o seminário batista, né, do Cariri é o grande seminário conhecido aqui no Nordeste, né, e principalmente no movimento batista regular. Então Deus tinha um plano muito grande na vida de Rosângela. E como ela não pôde ir para o seminário nesse ano, então o seminário pôde vir até Rosângela. Nessa época, o seminário Batista do Cariri, eles decidiram formar uma extensão do seminário na cidade de Petrolina, no Pernambuco, aqui pertinho, no Vale do São Francisco. Eles decidiram fixar uma extensão no curso de teologia. A extensão ficava na cidade de Petrolina e o curso ele era realizado de 15 em 15 dias aos sábados. Então era perfeito para Rosângela. Quando Rosângela ouviu isso, ela imaginou, isso é perfeito para mim, porque eu posso continuar trabalhando, ajudando minha família e aos sábados eu posso ir fazer o seminário, a extensão do seminário em Petrolina. Petrolina fica a 204 quilômetros de Remanso, mas isso não era problema para a Rosângela. Então, de 15 em 15 dias, aos sábados, ela levantava às 4 horas da manhã, seguia a viagem para Petrolina, porque não foi só ela, alguns irmãos da igreja de Remanso, alguns irmãos da igreja de Casa Nova, na Bahia, alguns irmãos de Juazeiro e também Petrolina, eles se inscreveram para fazer essa extensão do seminário. Então, ela saía, inclusive sua mãe também fez esse curso de teologia, e eles saíam às 4 da manhã e passavam um período longo na viagem, né? Passavam o dia estudando e voltavam, à noite já chegavam em Remanso um pouquinho tarde, mas ela não achava cansativo, ela achava, para ela era realmente uma realização, ela poder estar fazendo o curso que ela queria, pelo menos, né, uma extensão ou parte do curso que ela desejava. Então, ela passou 2 anos cursando a extensão do seminário. Depois desses 2 anos de curso, o seminário fechou a extensão, era provisória, e a igreja de Remanso, ela expressou para a igreja de Remanso o desejo que tinha de ir para o seminário batista no Crato para concluir os seus estudos em teologia. Então, a igreja aprovou unanimemente para Rosângela ir para o seminário. Ficar a 600 quilômetros de Remanso, né, a cidade do Crato. Mas a igreja não tinha condições de sustentar Rosângela integralmente.
Então a igreja só podia dar uma pequena ajuda para ela. Algumas irmãs da igreja ajudavam ela também com ofertas, inclusive a missionária Joana Rainer participou também na sua vida ofertando, e ela decidiu que mesmo assim pela fé ela iria. No ano que a igreja aprovou para Rosângela ir para o seminário, Rosângela passou no concurso público. Então, sabemos que a pessoa passar num concurso é seu emprego vitalício, né? Enquanto você for vivo, você tem seu emprego certo. E era um bom salário de professora. Então, quando Rosângela passou nesse concurso, no final de 2003, a sua família não entendia, né? Que agora ela teria um emprego fixo, ela teria o seu salário certo para o resto da vida, e ela queria abrir mão disso para ir para o seminário. Então a sua família não entendia muito bem isso e aconselharam ela, mas a Rosângela estava convicta do convite, do chamado que Deus tinha feito para ela para missões, e ela conversou com a família e disse: eu estou decidida, eu vou para o seminário. Então foi um pouco difícil para a família aceitar, mas depois eles entenderam que era o desejo dela e era a vontade de Deus para a vida dela. Então, no início de 2004, Rosângela deixou a cidade de Remanso, Bahia, e saiu com destino ao Crato, no Ceará, para dedicar-se aos estudos de teologia no campus do Seminário Batista do Cariri. Naquela época, Rosângela não tinha malas, então todos os seus poucos pertences ela levou em caixas e seguia para um novo momento na sua vida, um momento onde ela iria estar longe da família, onde ela ia viver só, né? E ela não teria ninguém por perto conhecido, mas aquilo realizava o coração dela. E ela sabia que ela só poderia voltar para ver a família no período de férias. Foi nesse período que Rosângela entendeu uma coisa: ela tinha uma fascinação muito grande por matemática. E realmente, quando ela chegou no seminário, ela precisou usar os conhecimentos de matemática que ela tinha, né? Ela tinha que economizar cada centavo que ela recebia. Ela precisava estar sempre fazendo contas, porque o que ela recebia nunca era suficiente para pagar suas despesas no seminário. Então, quando ela voltava no período de férias para a cidade de Remanso, ela não ficava de férias. Ela aproveitava esse tempo para ganhar algum dinheiro. Ela dava aula de reforço e também tinha muitos irmãos e pessoas que cursavam uma faculdade numa cidadezinha próxima de Remanso, chamada São Raimundo Nonato. E então esses professores, eles precisavam passar a semana lá para cursar a faculdade, né? Que era semipresencial. E então Rosângela aproveitava para substituí-los e também ganhar algum dinheiro. Mas, juntando cada centavo, a dívida dela ela não tinha condição de pagar. Sua família era muito pobre, não tinha nenhuma condição de ajudá-la. Então, lá no seminário, ela conseguiu uma bolsa. Ela falava bem inglês, fala bem inglês, né? Conhecia bem do inglês, então ela conseguiu uma bolsa para fazer tradução de artigos. Ela traduziu do inglês para o português, mas também não foi suficiente. Então ela conseguiu uma outra bolsa, que ela trabalhava em serviços gerais lá. Ela limpava o seminário, ela limpava as janelas
e onde fosse preciso ela fazia faxinas ali e recebia uma parte, né, uma bolsa para ajudar nos seus estudos. Mesmo trabalhando e fazendo todo o possível, no último ano ela estava devendo bastante, né? Naquela época ela devia R$ 2.000 em 2007, né? Então, ela ainda perdeu 2 semanas de aula do último semestre. Ela não tinha, e ela ficou ali no seminário e ela ficou orando a Deus, pedindo ao Senhor que a ajudasse, que ela pudesse se matricular no último semestre, lá no seminário. E como Deus é fiel, ela apareceu tantas ofertas naquela semana para pagar as contas, ofertas de pessoas que ela não conhecia, nem sabia de onde era. Mas no último dia que ela tinha para pagar toda a sua dívida e realizar, né, a sua matrícula, ela ainda faltava algum dinheiro. Então foi nesse dia que Deus usou alguém para ajudá-la. Alguém que não está mais conosco, mas que tem uma história grandiosa na vida de pessoas e também do Seminário Batista do Cariri, né? O pastor Marcos Wilson, ele, na última hora da matrícula, né? Ela disse que lembra bem que era às 17 horas da segunda-feira, era o último dia para ela fazer essa matrícula, e ela lembra que o pastor Marcos Wilson chegou lá e ele quitou toda a dívida dela para ela continuar os estudos no Seminário Batista do Cariri. Muitas coisas marcaram a vida de Rosângela ali. O cuidado, a proteção de Deus durante todas as viagens que ela fazia, o suprimento das necessidades, mesmo enfrentando as dificuldades, ela sentia o cuidado de Deus em sempre dar o que era necessário para ela. E a proteção, né? Porque ela sempre viajou sozinha, da Bahia para o Ceará e do Ceará para a Bahia. E ela não tinha malas, ela levava tudo em caixas, né? E ela lembra que durante esses anos, ela, quando chegava nas rodoviárias, ela sempre ia resolver algumas coisas, mas Deus nunca deixou nenhuma caixa dela ser extraviada, né? Deus sempre protegeu as coisas dela, guardou ela durante todas essas viagens. Durante o período de estudos no seminário, ela aprendeu muitas coisas. Deus usou grandemente pessoas para ajudá-la, e Deus usou grandemente a vida de Rosângela nos seus trabalhos práticos, por várias igrejas por onde ela foi abençoada e conseguiu abençoar com sua vida também. Ela passou um tempo no seminário que ela fazia parte da AMEN, a Associação de Missões Estrangeiras e Nacionais, e foi nesse tempo que realmente ela se identificou muito com missões, com aquele grupo, e ela sentia a confirmação do Senhor para o seu ministério. No ano de 2007, né, depois de muitas lutas, dificuldades, finalmente chegou o dia da sua formatura, e ela se formou em bacharel em teologia com habilitação em Libras, que é a língua brasileira de sinais, porque ela tinha um desejo muito grande de trabalhar com as pessoas surdas. Nesse dia, sua mãe e seus irmãos puderam estar com ela, se alegrar com ela nesse momento. Foi um dia de grande realização para Rosângela. Ela sentia que agora ela estava preparada para servir a Deus. E o seu grande desejo era agora seguir, levantar o seu sustento para ir para o campo africano. Após a formatura, Rosângela voltou com sua família para a cidade de Remanso, e por alguns meses ela ajudou numa pequena congregação da igreja de Remanso chamada no povoado Tamboril. A igreja não tinha condições de pagá-la, mas ela recebia uma pequena ajuda financeira
mas aquela ajuda que ela recebia, ela já aguardava, pensando em se preparar para ir para o seu projeto missionário. Nesse período que ela esteve trabalhando em Remanso, ela recebeu um convite para ir ajudar na Igreja Batista em Lavras da Mangabeira, no Ceará. Ela iria ajudar a igreja e trabalhar como intérprete de Libras em uma escola do município. Então, no dia 19 de abril de 2008, ela seguiu para a sua primeira viagem como missionária. Era a primeira vez que ela saía de casa agora, deixando, né, tudo para seguir e trabalhar como missionária. Quando ela chegou em Lavras da Mangabeira, ela só foi com o dinheiro até a rodoviária. Então, quando ela chegou lá, ela não tinha dinheiro para o táxi. E ela chegou na rodoviária, ela parou, juntou suas bagagens e ficou parada, né, vendo os passageiros saírem. Ela ficou ali orando, pedindo a Deus ajuda, o que ela faria naquele momento. Então, todos os passageiros saíram e só ficou ela e uma senhora. Então, aquela senhora se aproximou dela e perguntou: moça, para onde você vai? E ela disse: eu vou para o bairro do Novo Horizonte. E a senhora disse: olha, eu também sou de lá, eu vou para lá. Meu esposo está vindo me pegar, você não quer uma carona? Ela disse: ah, senhora, eu quero sim. E então, quando o esposo daquela senhora chegou, ela deu a carona, pôde colocar no carro as caixas dela, né? E ela foi deixá-la lá na igreja, né, em Lavras. E durante o tempo ela foi conversando com aquela senhora, né, e descobriu que aquela senhora era a dona da papelaria da cidade, então ela pôde fazer uma boa amizade com aquela senhora. Lá em Lavras, a igreja não tinha condição para sustentá-la, né? Mas a igreja ia ajudá-la. A igreja não tinha condição para sustentá-la financeiramente, mas a igreja ia ceder um lugar para ela morar e assim ela podia ajudar nos trabalhos da igreja. E então a igreja cedeu uma salinha, um lugar onde ela poderia ficar, mas essa sala ela também funcionava. A sala do cultinho infantil, a cozinha da igreja. Então era um lugarzinho muito pequeno e não tinha como Rosângela nem arrumar suas coisas, porque sempre, né, estava sendo usado aquele espaço. Então, para ela se sustentar financeiramente, ela foi trabalhar como intérprete de línguas na escola, né? E foi tempos difíceis, porque durante os primeiros 5 meses, aquela escola não pagou nem um salário para Rosângela. E então, uma senhora falou para ela, né, logo que ela chegou, ela disse: olha, moça, aqui nessa cidade, ninguém ajuda ninguém. E Rosângela sabia, ela não tinha nem um centavo ainda, e ela disse: mas o meu Deus é fiel. Ele vai me ajudar. Ele sempre cuidou de mim. Ele vai continuar cuidando. E Deus cuidou de cada detalhe na vida de Rosângela. Mas só no próximo capítulo a gente vai saber.